Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno. Eu sou mestre em bioinformática pela Universidade Federal do Paraná e atualmente doutorando no programa de Ciências Bioquímica, também aqui da Universidade Federal do Paraná. Dando seguimento, então, à nossa disciplina de Introdução à Bioinformática, eu vou trazer para vocês a parte de anotação de genomas, ok? Então, eu vou compartilhar o material aqui com vocês. Então, dando seguimento à disciplina, vocês sequenciaram e montaram um genoma, certo? Vocês vão obter algo parecido com isso, né? Uma sopa de letrinhas, né? Uma sopa de bases nucleotídicas. E agora, o que a gente faz? Então, só para a gente adentrar na ideia de anotação, a gente vai buscar, então, informações, né, nesse genoma. Então, a gente vai mapear regiões desse genoma a fim de obter alguma informação biológica relevante, certo? Então, é mais ou menos fazer isso aqui. A gente identificar regiões de acordo com uma finalidade que eu vou trazer para vocês, em que eu extraia informações de interesse, informações biológicas de interesse desse genoma que eu fiz o sequenciamento. Então, algumas definições sobre anotação. Em biologia molecular, anotar é fornecer informação biológica a sequências de DNA. Além disso, anotar genomas é postular mapas, assinaturas e funções para uma região genômica desconhecida. E para tal postulação, utilizam-se diversos programas de comparação com dados genéticos conhecidos ou com a predição ab initio. Né? Então, na bioinformática, a gente tem, né, ferramentas que auxiliam, e, portanto, a anotação de genomas. E existem duas situações, né, em que a gente tem já dados genéticos conhecidos. Por exemplo, eu sequencio um genoma, o qual já exista um genoma de referência, em que eu busco dados genéticos desse genoma e comparo com esse que eu sequenciei. Ou se eu tenho um organismo que ele é relativamente novo, né, uma espécie nova, em que eu não tenha um genoma de referência, eu posso fazer, então, extração dessas informações através de uma predição que a gente chama em bioinformática de ab initio, né, sem ter um conhecimento a priori. E antes da gente saber o que a gente pode trabalhar durante o processo de anotação, a gente tem que ter em mente o dogma central da biologia molecular. Então, eu trago aqui para vocês, né, um resumo adaptado, só para a gente relembrar alguns conceitos. Então, o que diz esse dogma? Que o DNA, um material composto por dupla fita, né, e bases nucleotídicas, ele pode sofrer um processo de replicação, ele autoduplicar esse material genético, ou ele partir para um processo que a gente chama de transcrição e dar origem a um RNA. Né? Esse RNA ele pode ser um RNA não coding, né? Não codificar para uma proteína, ou ser um RNA mensageiro. Esse RNA ele tem como característica ser fita simples, e se ele for um RNA mensageiro, né, que vá codificar para alguma proteína, então ele sofre o processo de tradução, em que eu vou obter, portanto, os meus peptídeos, né, as proteínas. E essas proteínas vão estar relacionadas com processos biológicos os mais variados possíveis, em que elas podem sofrer, portanto, diversas interações, né, entre elas, ou outros compostos orgânicos, né, como carboidratos, etc. Então, só para recapitular o que a gente tem, né, da informação biológica que a gente consegue extrair. E o que é possível anotar? Podemos anotar genes, então eu trago para vocês algumas ferramentas, né, específicas para cada caso. Para genes a gente tem o NCBI Finder, o Prodigal, o Glimmer, etc. Podemos anotar RNAs de transporte, né, exemplo do tRNA-scan, o Aragorn. Podemos anotar RNAs ribossomais, existe o BLASTN, o RNA Hammer, entre outros.
RNAs não codificadores, exemplo do RFAM, o Infernal, etc., ou elementos transponíveis, né? Então, existem ferramentas que também fazem anotação, né, nas regiões genômicas desses elementos. Exemplo do ES Finder e o Oasis, entre outros, né? Então, isso aqui é basicamente, né, o grosso do que é possível a gente anotar, visando, né, o processo de anotação genômica. Além disso, a anotação genômica ela pode ser dividida em 3 grandes níveis de análise, em que a gente responde a 3 questões, né, de modo didático. Onde estão os genes? Né, por exemplo, responde a isso, que são os mapas físicos, em que a gente consegue, portanto, responder essa pergunta através da anotação de nucleotídeos. E a gente também tem uma outra questão, né? Quais são os genes ou as assinaturas desses genes dentro do genoma, em que a gente consegue obter essa informação através da anotação de proteínas. E como esses genes eles interagem, que está relacionado às diversas funções biológicas, né? Então é um terceiro nível de análise que a gente chama de anotação de processo. Então, falando de cada um, a anotação de nucleotídeos é um processo que visa a identificação das regiões gênicas ou mapas gênicos. O que visa, né, mais especificamente, esse processo? Busca por padrões que são baseados no códon de início e de término, regiões promotoras, terminadoras de transcrição, baseado nas ORFs. ORFs é um conceito que eu trago para vocês, né, e o que eu peço para que vocês fixem, né, o conceito de ORF. Contra bancos de dados de nucleotídeos e ou proteínas. Então, existem algumas ferramentas, né, que buscam por esses tipos de padrões, que é o NCBI ORF Finder, Glimmer, Prodigal, que eles buscam as sequências de nucleotídeos. Então, como eu falei, né, da ORF, o que seria a ORF? Traduzindo, né, de Open Reading Frame, é a fase aberta de leitura que representa, né, a leitura da DNA polimerase ou da RNA polimerase, em que, né, além do sítio promotor, a polimerase ela vai ter uma fase de leitura, né, que tem o códon de início, a região que ela vai fazer a leitura e converter, né, numa proteína, né, aquela trinca de aminoácidos, e a região de finalização, né, para um peptídeo. Então, a ORF ela possui como característica o códon iniciador, né, a trinca de reconhecimento do início da transcrição, a região codificadora, que vai ser codificada, e até o códon de terminação. Então, a ORF possui esses 3 elementos básicos, que respeitam, portanto, né, ao código genético, né, em que a gente consegue, né, pelas trincas de DNA, né, converter para o RNA e, conseguintemente, né, a gente consegue predizer uma estrutura peptídica, né, obedecendo ao código genético que a gente tem estabelecido. Então, né, esse seria o primeiro passo, né, da notação de genes, que é primeiro identificar essas ORFs, né, identificar e classificar os elementos no genoma, que a gente chama de Gene Finder, e depois de identificar, associar essas regiões identificadas a alguma informação biológica para esses elementos gênicos, né? Por exemplo, associar a localização dentro do genoma, a função, a estrutura, etc. Então, os mapas gênicos, que é a busca de genes pelas ORFs. Então, eu trago um exemplo para vocês, né, de uma fase aberta de leitura, em que eu tenho um DNA, e esse DNA ele vai ser codificado para um RNA mensageiro, né? Então, existe o seu códon de início, a fase de leitura e o códon de término, e que a gente consegue, então, né, quando a gente extrai essa informação da ORF, a gente consegue converter
e um peptídeo, né? Como tem ilustrado aqui, né? Uma cadeia peptídica. Então, as ORFs, né, a gente diz que são potenciais sequências codificantes, CDS, por possuírem códon de iniciação, região codificadora e códon de terminação. Mas aí, meus colegas, que eu trago para vocês que reside um perigo, né? Nem toda ORF vai ser uma CDS, né, uma região codificante, porque é um potencial, né, uma potencial região codificante, mas a gente sabe que existem outros elementos, né, do gene, como região promotora, que vão realmente dizer se esse gene existe ou se ele é um pseudogênico. Portanto, o produto da ORF não é a proteína ou peptídeo real, ok? Apesar das ferramentas conseguirem fazer a predição dessa fase de leitura, a gente tem que tomar esse cuidado nas definições. Uma outra característica importante da ORF é que quando a gente pensa em uma fita, né, no DNA, a gente pode obter até 3 frames. Por quê? Né? Por causa dessa janela, nessa varredura, que o algoritmo, que a ferramenta, ela pode fazer do meu DNA para identificar as ORFs. Então, trago um exemplo, né, de um frame 1, em que começa ali, em ATG, é feito a leitura do DNA, né, e é encontrado um RNA mensageiro, né, que a gente vai chamar aqui de peptídeo 1. Porém, se eu desloco em uma base a minha fase de leitura, eu já posso identificar um outro tipo de RNA mensageiro, né, que a gente diz que é um peptídeo 2. Ou ainda, se a gente desliza mais uma vez, a gente pode ter um outro peptídeo totalmente diferente dos outros dois. Então, é isso que a gente traz, né, sobre as fases de leitura que a gente tem do DNA. Né? Então, dependendo de onde eu começo a fazer a leitura do DNA, eu posso obter peptídeos de 3 fases diferentes, isso para uma fita. Lembrando que o DNA é composto por dupla fita, então na sua fita complementar eu também teria mais 3 frames, no total sendo 6, ok? Então vou trazer para vocês o NCBI Orf Finder, que vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar, né, vai explorar um pouquinho mais. O Orf Finder está disponível, portanto, no NCBI, é uma ferramenta do NCBI que se baseia no algoritmo BLAST. O BLAST, para quem não conhece, né, é um buscador de similaridade que consulta a sequência de estudo, né, que eu estou ali buscando uma informação em bancos de dados biológicos. Então, para vocês terem uma ideia, né, alguns dos principais bancos de dados biológicos ao qual o BLAST ele já está integrado, o NCBI, né, que é o maior banco que a gente tem de informação biológica, o EBI, que é um banco de bioinformática europeu, o GO, que é o Geneontology, né, um consórcio de Geneontology, o KEGG, que é um banco de dados de informações de vias enzimáticas, e o COG, que é um banco repleto de informações sobre clusters de ortólogos. Né? Então, dependendo da informação que eu quero utilizar, o algoritmo BLAST, eu consigo utilizar a ferramenta. E uma outra característica, né, quando a gente está analisando, buscando a similaridade, utilizando o BLAST. Quais são as maneiras que eu posso utilizar o algoritmo? Se, por exemplo, eu tenho uma informação em nucleotídeo, que é a minha carry em nucleotídeo, contra um banco de dados em nucleotídeos, então essa comparação, né, ela é feita de uma sequência de nucleotídeos contra outra de nucleotídeos. Então, o BLAST, ele possui dentro dele um algoritmo que se chama BLASTN, que ele faz essa consulta de similaridade, ok? Mas também às vezes, né, eu estou lidando com uma informação em nucleotídeo, mas eu busco a informação em um banco de dados em aminoácidos. Então, não seria coerente eu fazer, né, utilizar o algoritmo
de nucleotídeo e buscar informação em aminoácido, eu não conseguiria. Então, o que é feito? O próprio algoritmo, ele converte as minhas sequências, as sequências em nucleotídeos, em aminoácidos. E aí sim que eu faço a busca no banco de aminoácidos. Então, a comparação que ele faz é aminoácido a aminoácido. E existe um algoritmo que se chama o BLASTX. Ainda eu tenho, né, a minha informação já convertida em aminoácido, no banco de dados também em aminoácido. Então, a ferramenta que me viabiliza eu fazer esse tipo de comparação é o BLASTP. E assim sucessivamente, ok? Para anotação de proteínas, o que seria anotação de proteínas? Montar um catálogo definitivo das proteínas. Então, a forma mais comum ou usual que a gente tem é a busca por similaridade entre as sequências em bancos de dados de proteínas, domínios funcionais ou outros tipos de bancos. É interessante a gente observar que podem existir duas situações, né, quando a gente está trabalhando com buscas, né, de proteínas, anotação de proteínas. Que eu posso, numa primeira análise, ter um bom alinhamento entre essas proteínas, né, uma identidade bem alta. A exemplo dessas ferramentas, a gente tem o BLASTP, PSI-BLAST e o FIBLAST, em que a informação que eu consigo obter ela já é suficiente, né, para a informação que eu estou buscando. Porém, né, se a um primeiro momento a gente busca a similaridade de sequências utilizando o BLAST, mas o alinhamento ele não fica tão bom, então a gente precisa, além, né, da informação que a gente obteve pela similaridade entre as sequências que eu encontrei, buscar outros fatores que me comprovem que aquela proteína realmente é aquela que eu identifiquei, que seria a busca por domínios conservados. E a gente tem, né, ferramentas que visam buscar esse tipo de informação, que é o CD Search e o CD Art. E para a anotação de processos, né, que é o mais completo ou mais complexo dos três processos, a gente diz que a anotação de processo ela pode ser dividida em três principais momentos, né, ou processos mesmo, principais, que é a função molecular, em que eu obtenho a informação, né, da minha proteína a nível se ela possui alguma atividade enzimática, se ela está relacionada, né, a alguma composição, né, estrutural, entre outros. A que tipo de processos biológicos estão envolvidos, né, os meus genes ou minhas proteínas, se a meiose, mitose, angiogênese, etc. E em quais componentes celulares ou em qual componente celular que o meu gene ou a minha proteína ela está inserida, né, que pode ser em organelas, ribossomos ou no próprio núcleo. Então, existem diversos bancos, né, que a gente pode ter essa atenção para esses três tipos de processo. Trago para vocês, né, já trouxe antes o KEGG, que ele possui várias informações, né, a nível principalmente de enzimas, mas também existem outros bancos, como o Amigo, o Geneontology, entre outros. E para finalizar, qual a importância da anotação para os projetos genomas? Né? Vocês já devem ter adentrado nessa situação, né, nesse conceito do que é o projeto genoma. Então, só para definir para vocês, o projeto genoma ele é o sequenciamento do material genético de um organismo e a anotação de genes encontrados até a sua deposição em bancos de dados biológicos. Então, é tudo isso, né? Vocês fizeram sequenciamento, montagem, anotaram e tem que extrair essa informação, certo? E também, né, a gente tem que disponibilizar essa informação que a gente conseguiu coletar. Então, um fluxograma bem simples para a gente enxergar melhor desde quando a gente obtém
o genoma do organismo, submete ele aos processos de anotação, em que a gente, então, acaba adquirindo um catálogo de informações relevantes para o entendimento desse genoma. Depois que a gente obtém as informações, a gente armazena, né, e deposita em bancos de dados biológicos. É daí que surgem também, né, que são retroalimentados os bancos de dados biológicos. E também, obviamente, né, que dentro da pesquisa a gente visa a publicação desses dados, né, que é uma outra maneira de eu disponibilizar esses achados biológicos desse genoma. Então, em bioinformática, a gente diz que para um processo de anotação a gente utiliza uma técnica, né, em bioinformática que a gente chama de mineração de dados. E mineração de dados, se a gente pensar nos conceitos que eu trouxe para vocês de anotação, é muito parecido, né, a definição, que é o processo computacional que visa caracterizar, classificar e extrair informações relevantes em um conjunto ou vários de dados biológicos, né? Então, dentro da anotação de genomas, a gente consegue explorar a técnica de mineração de dados, mas a mineração de dados ela é amplamente utilizada também em outros processos. Então, no que consiste a mineração de dados? Basicamente, buscar pelas informações biológicas, utilizando-se de um algoritmo ou de vários algoritmos, e um banco de dados biológicos. Ok? Então, a partir disso, eu consigo reunir as informações relevantes do genoma que eu estou estudando. Então, o que eu tinha para passar para vocês em relação à teoria era isso. E a gente vai para a prática, certo? Eu peço para vocês, então, a consultarem, né, o material de apoio e as apostilas que a gente tem disponível no link. Aí, né, vai ter possivelmente um outro link também para vocês. Então, peço para vocês darem uma consultada, e não só dessa aula, né, mas de todas as outras que vocês forem assistir, né, disponibilizado pelos discentes da bioinformática. Então, essa prática ela é bem tranquila. A gente vai adentrar, então, né, no NCBI e utilizar a ferramenta OrthFinder, ou se vocês tiverem dificuldade para digitar o endereço, é só digitar no Google OrthFinder e ele vai dar o link para entrar na ferramenta. Para a gente começar a prática, eu dou para vocês duas opções. Abrir o arquivo que vocês geraram na prática de montagem e sequenciamento, certo? Ou copiar e copiar a sequência, tá? Disso que vocês sequenciaram, ou digitar esse accession number que eu passo para vocês, certo? Então, se vocês conseguiram fazer a prática, né, passada, eu recomendo, né, vocês explorar o material e copiar a sequência, né? Só abrir o arquivo lá e copiar, um Ctrl+C, ou acessar esse número de acesso, tá? É só copiar o número de acesso mesmo e digitar nesse campo, né, que é o Enter Accession Number, certo? Então, vocês colam a sequência ou colam esse código. Eu vou pedir para vocês tomarem atenção, tá, para alguns parâmetros, por exemplo, o tamanho mínimo da ORF, que aqui está 150, eu vou pedir para vocês marcarem 150, às vezes pode estar 100, pode estar 1000, tá? Isso a gente consegue parametrizar. Logo embaixo tem o código genético, né, o Genetic Code. A gente vai deixar standard, né, só para fazer um teste. Mas se vocês tiverem curiosidade e clicarem ali na setinha, vocês vão ver que existem vários códigos genéticos para vários tipos de organismos, né? Então, para bactérias, para procariotos, pode ter, né, um tipo já parametrizado, para fungos e por aí vai. Depois de tudo parametrizado, tudo certo, podem clicar no botão Submit. Então, né, depois de um tempinho, ele vai levar para uma outra página, né, ou vai recarregar essa página de vocês. E vai dar algo parecido com isso. Né? No meu caso, eu peguei o código de um organismo que se chama Herbaspirillum ceropedis, e ali ele conseguiu identificar várias ORFs, né, que são aquelas setinhas. Né? Para um lado, né, se tiver
identificado a ORF num sentido da fita, ou essa setinha pode estar para o outro lado, né? Identificando que a ORF foi identificada na fita reversa ou na complementar. Então, clique em alguma ORF, tá? Escolha uma relativamente grande, tá? Não precisa ser tão grandona. E a sequência, então, ela vai ser mostrada em um quadro abaixo. Aqui eu selecionei a ORF 47, né? Então, vocês observem que mesmo eu tendo utilizado os dados de um nucleotídeo, esse programa, esse ORF Finder, ele já faz a conversão, lembra? Respeitando o código genético que eu utilizei, já convertendo na cadeia peptídica, certo? Então, ali do lado, ele mostra a ORF que eu selecionei, e a tabela ao lado, a ORF e as ORFs vizinhas, né, que o programa identificou. Então, eu vou pedir para vocês manterem, né, do jeito que tiver, e o banco de dados que a gente vai utilizar é o UniProt SwissProt, né, que, como vocês já devem ter visto na disciplina de bancos de dados, na aula, o SwissProt é um banco de dados de proteínas, né, um banco de dados bastante curado, em que a gente vai fazer a consulta, né? Então, vocês vão ser redirecionados, né, à página do BLAST. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco o algoritmo e já mais especificamente para o BLAST-P. Lembra da consulta de aminoácidos contra aminoácidos? Então, como o nosso ORF Finder já converteu a nossa sequência aminoácidos, a gente vai usar o BLAST-P. É só atentar a alguns parâmetros, né? Então, como eu comentei, a gente vai utilizar o SwissProt, e descendo um pouco a barra de rolagem, o algoritmo que a gente vai utilizar é o BLAST-P, e eu vou pedir para vocês clicarem na aba de Show Results in a New Window, né, para abrir o resultado da nossa consulta numa nova aba, porque às vezes pode cair a conexão, né, e a gente tem que repetir todo o processo, e quando a gente volta nesse atualizar, a gente tem que, às vezes, marcar tudo de novo, né, sair da configuração. Vamos lá. Então, na nova janela, né, perdão, aqui a gente clica no BLAST, então, e ele vai abrir uma nova janela. Vai demorar alguns segundos ou até minutos, depende da conexão. Só vou pedir para vocês terem atenção em alguns parâmetros, né? Por exemplo, localize informações sobre o tipo e tamanho da molécula submetida da análise, que está logo ali em cima, na minha carry, o carry ID, e o tamanho dela, que aqui no caso tem 828 bases de aminoácido, certo? E um pouquinho abaixo, existem algumas abas, né? Primeiro a gente vai explorar a aba Descriptions, e o que tem de informação nessas descriptions? Tudo aquilo que eu consegui, né, de mais similar possível com a query que eu submeti no banco de dados. Então aqui no meu caso é uma transcriptase reversa, né? A gente vê que tem bastante dessa informação do banco. E em Graphic Summary, que é a outra aba, né, a gente tem outras informações que são de domínios ou de famílias, né, que tem no NCBI, que deram um match com a sequência que a gente extraiu. E o interessante é que existe uma distribuição ele chama de top 100, né, dos 100 mais similares do BLAST que ele identificou. E existem uma escala de cor, né? Para mim aqui, por exemplo, os alinhamentos eles ficaram na totalidade em vermelho, né? Em que o vermelho vai simbolizar então um maior score de alinhamento, o rosa vai ser um pouco menor, né? O verde, o azul, até o preto. Né? Então, visualmente a gente já consegue fazer uma análise da qualidade do alinhamento, certo? E clicando, né, ali naquela imagem um pouco acima, eu consigo então obter
informações sobre domínios conservados. Então, o próprio NCBI também disponibiliza informações sobre domínios conservados, que no caso ele deu, né, alguns hits específicos de um domínio encontrado numa transcriptase reversa, ok? Então, para vocês explorarem também essa etapa, né, que vocês conseguem identificar os domínios. Na aba de alinhamento, vai ser trazido, então, a visualização do que foi alinhado, né? Então, além daquelas métricas de alinhamento, né, self-score, evaluate, aqui ele mostra como que ficou mesmo o alinhamento que ele obteve com as sequências que o BLAST trouxe do banco de dados. Então é isso, né? Eu vou pedir para vocês então voltarem lá para o ORF Finder, né? Se o resultado do BLAST foi considerado satisfatório, volte para a página do ORF Finder e clique em Mark, né, na proteína. O que vai acontecer? Vai ser marcado, então a proteína ali, né, no Marked Set, ele mostra 1 ali, porque eu marquei. E quando você clica nesse Marked Set, nesse Smart Blast, então ele seleciona a minha ORF e dá, né, a descrição do que ele identificou daquela ORF, que é a transcriptase reversa em Herbas pyrillum, ok? Então eu vou pedir para vocês fazerem para as outras ORFs e irem marcando até vocês terem um número satisfatório, né? Então isso, meus amigos, é o que a gente chama de anotação manual, né? Que a gente manualmente vai e busca a informação, certo? Então, mais para frente, a gente vai obter uma tabela como a que eu trago para vocês. E existem duas informações que a gente vai fazer um download, que é a tabela do Marked Set, né? Então a gente vai fazer o download em download this table e também o download Mark Set, certo? E o que são os dois arquivos que a gente está baixando aqui? O primeiro deles são as ORFs, né, que o ORF Finder trouxe para a gente, já convertido em aminoácidos. E tem, né, se vocês observarem, informações do número, da região, desculpa, que essa proteína foi identificada, mas não tem a definição, né, qual que é o produto daquela proteína. Então, no segundo arquivo, né, que é o do ORF Finder, vai ter, né, as informações do que é a proteína que a gente obteve lá do banco de dados. Então, por exemplo, a minha ORF47, que não está renomeada no meu arquivo FASTA, eu tenho a informação, o cabeçalho dessa informação ali no outro arquivo, certo? Aquela ORF47 é um RNA direcionado da DNA polimerase em Herbas pyrillum ceropedes. Então, eu posso, basicamente, dar um Ctrl+C desse cabeçalho e colocar ali onde não está renomeada a proteína. E pronto, né? Eu fiz uma anotação a nível de proteína daquela sequência do genoma que a gente obteve, certo? E isso para as demais proteínas também, demais peptídeos. E além disso, eu trago para vocês, né, que a gente tem desenvolvido no nosso grupo, né, da bioinformática, uma ferramenta de anotação automática para procariotos, né, que é o Scila. Então, o Scila ele é uma ferramenta bastante completa, né, que automatiza isso que eu fiz com vocês, né, o processo de anotação de genes em bactérias e arqué, e que possuem três principais características dentro dessa ferramenta, que é a anotação de genoma, predição de genes e comparação de sequência. Então, eu consigo fazer tudo isso utilizando a ferramenta Scila. E o mais interessante que eu trago para vocês do Scila é que ele não é simplesmente uma ferramenta baseada em ORFs, né? Na verdade, existe um algoritmo genético no Scila, que é o HGF, que é o Hybrid Gene Finder, que esse algoritmo, né, ele faz uma extração, né, uma rede treinada que extrai genes dentro do genoma
ou candidatos a genes que a rede foi treinada, né? Então, que seria, né, esse treinamento? Nós desenvolvemos, né, utilizando genes já estabelecidos e criamos uma rede que aprendeu, né, os padrões de genes. Então, além de utilizar a fase aberta de leitura, uma ORF, eu também tenho um algoritmo que aprendeu, identificou essa ORF, mas isso é um possível gene, ou não, não é um possível gene. Então, ele faz esse filtro, certo? Então, Sila, se vocês tiverem curiosidade, porque isso aqui é um bônus, tá? A gente faz um login, né? Precisa de um login, então eu recomendo para vocês fazerem um cadastro. É bem simples, é o e-mail, o nome de usuário e uma senha, bem simples. E é para o programa direcionar para vocês quando o trabalho tiver terminado. Né? Então, vocês deixam lá, esquecem e chega um e-mail para vocês dizendo, olha, tal trabalho terminou. Certo? Então, é basicamente para isso. Depois de feito a inscrição no Sila, vocês vão ter a página inicial, que é isso aqui. Né? Então, para submeter um genoma para anotação. Esse genoma a gente pede que seja um arquivo em FNA, né, que é aquele fastão de nucleotídeo, né, em que não tem nada de informação. É aquele do genoma que vocês sequenciaram, por exemplo, certo? Então, você escolhe o arquivo, você tem que ir até o arquivo, em vez de copiar a sequência, certo? E cliquem no botão Submit. Quando vocês clicarem, né, ali ao lado, existe Jobs Overview, né, que vai ter, então, as informações dos trabalhos que vocês submeterem. Aqui no meu caso, por exemplo, né, como eu exploro bastante a ferramenta, eu tenho vários organismos, né, vários genomas em FNA que eu tenho desses organismos. Então, as informações que tem ali, né, o ID, né, que vai ser um código aleatório, né, do processo, quem que submeteu, né, no meu caso é Bruno, eu mesmo, o nome do arquivo, o status, né, o status aqui ele está como completo, porque esse processo já se finalizou, mas muito possivelmente quando vocês consultarem, pode estar em andamento, né, ou em fila, certo? E ao lado, que vai ser o ponto principal, né, quando terminar, vai ser disponibilizada essa aba de View Details. Quando vocês clicarem, o que a gente tem? A informação de toda a anotação que ele fez, certo? Do genoma que eu submeti. Então, ali na fita 1, por exemplo, eu tenho uma proteína, tenho o produto, o organismo ao qual ele identificou, né, do banco de dados que ele fez a consulta, o início, né, desse gene, né, que é no 1 e vai até 1066, e se está na fita principal, que ele vai estar simbolizado como 1, ou na sua complementar, que seria -1, certo? Ele também já faz uma consulta no COG, se existe uma função correlata, né? A gente vê que para algumas proteínas ali ele conseguiu, para alguns genes. O EC Number, e em Details, em Gene Details, a gente vai ter então outras informações do gene, ok? Mas isso aqui é só para vocês explorarem de início. Então, eu peço para vocês baixarem ali, né? Vai ter a opção logo em cima à direita para fazer um download. E, meus queridos, essa aqui é a facilidade de se anotar com Sila, né? Ele já disponibiliza um dado completo, né, que é o GBK, ou GBFF, em que a gente tem, então, tudo aquilo que a gente obteve, né, que a gente obtém, né, extraído do FASTA, já em GBK, que é o formato mais completo, que eu tenho informação do organismo, a localização, o gene, o CDS, a proteína. Então, a gente já tem o dado bastante completo, certo? Então, explorem, né? Depois da aula de banco de dados, vocês vão conseguir mais ou menos entender as informações que tem contidas, e a maioria das ferramentas que a gente tem disponível, né, que exploram genomas, a gente usa o GBK, certo? A gente vai ter algumas práticas mais para frente que eu vou mostrar isso. O GBK é o principal arquivo que a gente submete às ferramentas, certo?
Então é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender nessa ideia sobre anotação. Fico à disposição, né, para vocês futuramente. Deixo meu contato. E até logo. Obrigado.